Terça-feira, dia 16, a Petrobras anunciou o fim da política de paridade internacional. Para mim, não é nenhuma novidade, e se você acompanha esse canal, também não deveria ser uma novidade para você. Isso porque no ano passado eu li o plano de governo Lula na íntegra, e lá ele deixava muito explícito, entre linhas, que essa era uma vontade dele se fosse eleito. E aí aqui esse vídeo eu quero dividir em basicamente 4 partes. Eu quero falar de uma forma breve sobre o petróleo, vou falar também de uma forma breve sobre o Brasil ser ou não ser autossuficiente na produção de petróleo, como era então a política de preços da Petrobras e esse novo anúncio, né? Como que vai ficar e o que isso impacta para a Petrobras e para a economia como um todo. E se você não me conhece, chegou agora no meu canal, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada, e por aqui eu falo sobre economia, finanças e investimentos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal. Então vamos começar falando sobre a questão do petróleo. O petróleo nada mais é do que uma commodity, e commodities são matérias-primas. E o preço dessas matérias-primas, dessas commodities, eles são definidos de acordo com a oferta e com a demanda, e o preço das commodities, ele é definido de forma internacional. E como o petróleo é uma commodity, não seria diferente com ele, né? Então, quando a gente diz qual que é o preço do barril de petróleo, a gente está falando qual que é o preço negociado dessa commodity internacionalmente. Então, a gente consegue saber quanto que vale o petróleo de acordo com o preço do barril de petróleo. E também existem diversos tipos de petróleo. Existem os petróleos que são mais leves e existem os petróleos que são mais pesados, né? E de acordo, claro, com a composição desse petróleo. Então, os petróleos que são mais leves, eles são depois mais fáceis no momento do refino, né? Então, na transformação desse petróleo em seus derivados. E aí eles acabam sendo mais vantajosos que os petróleos que são mais pesados. E por que eu falei sobre essa questão do refino do petróleo? Porque aí a gente entra na segunda parte que eu falei que eu ia fazer esse vídeo, né? Que é a questão do Brasil ser ou não ser autossuficiente na produção de petróleo. E sim, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, só que o petróleo bruto, ele não serve para grandes coisas, né? Na verdade, claro que serve para grandes coisas, mas o produto final depois desse petróleo ser refinado, é o que nos interessa. Então, sim, o Brasil, ele é autossuficiente na produção de petróleo, mas lembra que nós temos diversos tipos de petróleo? Então, quando a gente vai refinar esse petróleo para chegar nos derivados do petróleo, é aí que está o problema do Brasil, porque nós não temos a autossuficiência para fazer o refino desse petróleo. Então, é por isso que o Brasil, ele precisa importar parte dos derivados do petróleo, e aí, como uma forma de negociação e de ter lucro na operação, a gente acaba exportando petróleo bruto. Então é por essa razão que foi definida a paridade de preços internacional, porque durante todo o processo aí dessa cadeia produtiva petrolífera aqui no Brasil, a gente precisa ou importar ou exportar, e nós não somos autossuficientes no produto final, né, nos derivados de petróleo. E aí automaticamente nós chegamos para a terceira etapa do nosso vídeo, que é sobre a política de preços internacionais da Petrobras. Essa política, ela entrou em vigor em 2016, quando Michel Temer ele assumiu a presidência, porque anteriormente não existia nenhum tipo de parâmetro de precificação e a Petrobras, inclusive, ela estava sendo utilizada para modificar o preço dos combustíveis, inclusive com congelamento, né, dos preços dos combustíveis, para conter o cenário inflacionário que o Brasil estava. E como a gente bem sabe qual foi o resultado, né, esses preços eles não têm como ser mantidos sem que a empresa entre em prejuízo. Tanto que nessa ocasião, o valor da Petrobras chegou a valer 4 bilhões de reais. E nas últimas informações que a gente tem aí do ano passado, a Petrobras ela já valia quase 600 bilhões de reais. Então, uma diferença muito grande. Por quê? Por conta de decisões equivocadas aí durante a gestão da Petrobras. E basicamente o que essa política de preços falava? Que se o barril de petróleo, que é cotado em dólar, subisse, o preço da Petrobras também subiria. Se o preço do barril de petróleo caísse, isso também aconteceria com os preços praticados aí pela Petrobras. Então, nesse formato, a gente tinha duas variáveis, o preço do barril de petróleo e a variação do dólar. E faz todo sentido, uma vez que a gente não faz todo o processo, né, de extração do petróleo, refino, até chegar no seu derivado ali final, a gente não faz tudo dentro de casa, a gente precisa fazer essa negociação internacional
faz sentido que a gente utilize um preço de parâmetro que seja cotado no barril de petróleo, que é cotado internacionalmente. Mas agora vamos para a última parte do nosso vídeo. Qual foi o anúncio que foi feito nessa terça-feira pela Petrobras através de um fato relevante? Então temos aqui o fato relevante divulgado dizendo que a Petrobras informa que a sua diretoria executiva aprovou no dia 15 de maio de 2023 uma estratégia comercial para definição de preços de diesel e gasolina da Petrobras, substituindo então a política de preço de gasolina e diesel comercializados por suas refinarias. Mas a pergunta que fica é: como esses preços serão definidos? E aqui a gente tem a resposta, né? Essa estratégia comercial ela usa a referência de mercado como o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a Petrobras. E o que seria, né, esse custo alternativo do cliente? E aqui a gente diz que ele contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou produtos substitutos, enquanto que o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. Eu não sei vocês, mas para mim isso ficou muito subjetivo. Quando a gente tinha a mudança de preços ali baseado no barril de petróleo, nós sabíamos exatamente o que ia acontecer. O barril de petróleo e o dólar aumentaram, a gente sabia que os preços ali praticados pela Petrobras iriam subir. Para mim não ficou claro o que seria esse custo alternativo do cliente e tampouco também esse custo de oportunidade aqui para a Petrobras, né? Então eu acho que ficou muito vago e isso é um grande problema porque abre muitas brechas para que novamente a gente retroceda e a Petrobras ela possa ser utilizada a fim de definir preços para que esses preços definidos sejam utilizados em estratégias políticas e econômicas. Essa é a minha percepção e a percepção de alguns analistas também, que eu fui parar para ler, né, os comentários tecidos. Porém, o mercado está precificando bem acima as ações da Petrobras, então hoje as ações da Petrobras estão subindo. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente não teve o fechamento do dia de hoje, que é terça-feira, dia 16/5, mas até este momento as ações da Petrobras estão subindo mais de 3%. Então o mercado reagiu bem a essa mudança. No curto prazo, a gente sabe que uma vez que os preços, né, da Petrobras ali, eles sejam reduzidos, a gente vai ter um reflexo diretamente nos preços do diesel, do gás de cozinha, da gasolina, automaticamente, como é uma cadeia, né, automaticamente a gente pode ver sim uma redução nos preços de vários outros produtos e serviços, o que será muito positivo para a nossa economia, uma vez que a gente começa a conter esse aumento que a gente continua vendo aí nos preços dos produtos e serviços. Mas, de novo, isso já foi feito lá atrás e a gente viu o resultado, né? A gente não consegue levar essas práticas por muito tempo, porque uma hora isso começa a virar uma bola de neve e alguém precisa assumir o prejuízo que a Petrobras está tendo. Nesse caso, a Petrobras tendo prejuízo, quem assume isso daí, né? Quem assume é o Tesouro Nacional e uma hora ou outra isso daí explode para o bolso do contribuinte. Então, só o tempo vai dizer o que de fato vai acontecer. O que a gente precisa é estar atentos realmente para que a gente não passe pela mesma situação que a gente já passou lá atrás. Se você gostou desse conteúdo, se esse vídeo foi útil para você, então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, assim o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, e aproveita também para me seguir aí nas outras redes sociais.